Olá pessoal, vamos então à segunda parte da nossa aula sobre a classificação das orações, ok? Na aula anterior a gente viu a classificação, a explicação dos termos que pertencem à classificação das orações coordenadas. A gente definiu o que é oração, definimos o termo coordenação e demos uma breve explicação sobre as orações coordenadas aditivas. O que eu deixei assim no fim da aula, que eu considero muito importante, é a questão da explicação do termo coordenação e o que difere as orações coordenadas das subordinadas, né? Isso é muito importante. Vocês viram que nas orações coordenadas, elas podem ser desmontadas. E aí nós teremos 2 ou 3 orações independentes. Ou seja, as orações coordenadas podem ser transformadas em orações de período simples e cada período desse tem o seu sentido completo. Esta é a principal diferença entre as orações coordenadas e as subordinadas, né? Veja só, nós terminamos a aula 1 explicando, dando uma lida neste conceito. Esse conceito que eu coloquei aqui, né? Há, como nas coordenadas, 2 orações, ok? Uma será a principal e a outra será a subordinada. Esta oração subordinada não tem existência independente. Nós não conseguimos fazer uma desmontagem, vamos dizer assim, que a gente consegue fazer com as coordenadas, a gente não consegue fazer com as subordinadas, ok? Então veja esse exemplo aqui que você vai compreender melhor. Não pensou que seria bom. Assim como nas coordenadas, nós temos 2 períodos, né? Então aqui nós temos o primeiro verbo, pensou, usando aquele esquemazinho que a gente aprendeu, a ação de pensar. Então nós temos aqui o nosso primeiro verbo, ok? Que seria bom. Olha o segundo verbo aqui. Seria a ação de ser. Embora ser não seja uma ação, mas o que importa é completar o sentido dessa expressão de forma compreensível, né? Ação de ser. Então vamos lá. Nós temos aqui 2 orações, ok? Nós temos a primeira oração, não pensou, e a segunda oração a partir desse conectivo aqui, ó. O nome desse conectivo é conjunção integrante, ok? Isso é uma diferença muito importante que você encontra entre as orações coordenadas e as subordinadas, ok? A maioria das orações subordinadas é introduzida por esta conjunção, não é uma regra. Vocês vão ver diferenças depois. Mas a maioria é introduzida por esta conjunção aqui, chamada de conjunção integrante, ok? Esta primeira oração é a oração principal. E esta segunda oração é a oração subordinada. Esta oração subordinada é completamente dependente da oração principal. Ela não tem existência própria. Eu não posso começar uma frase com sentido dessa forma. Que seria bom. Eu vou até trocar o que minúsculo por um maiúsculo. Que seria bom. Isso não tem sentido. Esta oração é independente da oração principal. A oração principal já é um pouco mais forte. Você tem, por exemplo, nós temos aqui o sujeito dessa oração, o sujeito oculto. Ele, a gente pode deduzir pela flexão verbal, ele não pensou. Esta oração, ela é uma oração forte. Ela é uma oração que tem até a possibilidade de existir sozinha. Ele não pensou, embora com certa carência de sentido, vamos confessar, né? Mas, para que a gente possa compreender, a oração principal é mais forte que a subordinada. A subordinada depende completamente da oração principal. Então nós encerramos a nossa primeira aula fazendo essa diferenciação, que as orações coordenadas são mais fortes, elas podem ser desmontadas e cada oração que surgir, cada período que surgir, terá um sentido maior. É possível tornar essas orações individuais.
diferente das orações subordinadas, ok? Então, se você compreender essa primeira diferenciação, será bem mais fácil para você quando entrarmos no estudo das orações subordinadas, ok? Você vai deixar distante os exemplos e conceitos das orações coordenadas. Você não vai misturar. Essa diferenciação é muito importante para que você possa compreender bem o estudo das orações subordinadas, que em número são muito maiores que as orações coordenadas. Mas o estudo das orações subordinadas só será feito depois. Agora a gente vai estudar as orações coordenadas, ok? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, as orações coordenadas, como nós já vimos, são orações fortes, são orações porque são construídas com verbos, são orações sindéticas porque são ligadas por síndetos. A coordenação ocorre por síndetos. Agora a gente vai estudar que esses síndetos, eles indicam ideias diversas. Por exemplo, nós vimos na nossa primeira aula alguns exemplos de orações coordenadas sindéticas aditivas. E nós vimos que com a conjunção e fica bem clara essa ideia de conjunção, de adição. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver outro exemplo aqui. Veja só. Maria comeu e dormiu. Nós temos duas orações, certo? Indicadas pelos dois verbos, comer e dormir. E estas duas orações estão ligadas por esse conectivo aqui, ó, o conectivo e. Este conectivo dá uma ideia de adição entre a primeira oração e a segunda oração. Maria comeu, primeira ideia. E dormiu, segunda ideia, adicionada à primeira. Ela fez duas coisas. Então, se você compreender, se você perceber esta relação, esta indicação que as conjunções aditivas fazem, será fácil para você classificar as orações. Nem todas as provas que os alunos farão, nem todos os vestibulares, nem todas as provas externas, aqueles alunos que estudam escola pública, vão se deparar com uma questão que peça para você classificar. Geralmente essas questões de classificação das orações vêm exatamente em relação à ideia. Como é que você poderia encontrar uma questão como essa, numa prova externa, uma prova Brasil? Como é que você poderia encontrar? Maria comeu e dormiu. Você poderia encontrar a seguinte questão. O termo grifado dá a ideia de adição, oposição, alternância, explicação ou conclusão. Então, normalmente, nos testes que os alunos têm sido submetidos, a gente tem encontrado esse tipo de questão aqui. Ou seja, qual é o sentido que o conectivo tem na frase? É um sentido de adição, de oposição, de alternância, de explicação ou de conclusão? Isso é importante para professores e alunos. Porém, como a gramática é parte integrante da compreensão da língua portuguesa, nós temos que compreender. Então, hoje a aula será bem gramática mesmo, né? O objetivo do vídeo é exatamente esse. Bom, vamos tentar pensar em outro exemplo que use outras conjunções aditivas, como essa aqui, como também. Vamos lá. Maria comeu, como, também dormiu. Eis aí outro exemplo. Maria comeu, como também dormiu. Ou seja, ela fez isso
e isso, certo? Então uma dica muito boa que eu dou para os alunos é que se você não reconhecer as outras conjunções aditivas tão bem quanto você conhece o i, tem que substituir por i. Na maioria dos casos dá certo. Neste caso aqui deu certo. Vamos ver um exemplo que pode ser que não dê certo, mas aí você vai ter que apelar mesmo para a compreensão da frase. Por exemplo, Maria nem comeu, nem dormiu. Pronto. Maria nem comeu, ela não fez isso e também não fez isso. É mais um exemplo de conjunções aditivas, ok? Há que se ter muito cuidado com esse exemplo aqui. Por quê? Porque tem alunos que quando chegam nas conjunções alternativas, que são muito fáceis de perceber, elas se repetem na frase, acham que pelo fato do nem estar se repetindo, nós teríamos aqui uma conjunção alternativa. Isso não é verdade. É necessário que você apele para a compreensão do sentido da conjunção na frase, ok? Então, estes aqui seriam 3 exemplos interessantes sobre o uso das conjunções aditivas. As 3 frases seriam classificadas como oração, porque possuem verbos, coordenadas, porque são possíveis de serem desmontadas e mesmo assim terem sentido. Vamos ver? Maria comeu e dormiu. Nós temos 2 frases. Maria comeu, ponto final. Maria dormiu, ponto final. Então nós temos aí a possibilidade de desmontar essas frases e mesmo assim nós temos sentidos nas duas, perdão, eu estou sempre repetindo frase, mas é questão de costume, nas 2 orações, ok? Nós teremos sentidos nas 2 orações, ok? Bom, então aqui são 3 exemplos básicos de orações aditivas. Vamos dar uma olhadinha nas orações opositivas. As orações opositivas ou adversativas, como a gente pode encontrar em algumas gramáticas, não são tão difíceis de serem identificadas. As conjunções que atuam na construção dessas frases são mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Essa é uma possibilidade de se reconhecer meio que mecanicamente as orações coordenadas sindéticas opositivas ou aditivas e as outras. Como, professor? Decorando as conjunções. Não é muito legal, não. O interessante é que você realmente consiga compreender o sentido. Mas se você tiver muita dificuldade, essa seria uma saída, ok? Mas o melhor é que você compreenda o sentido. Então vamos aqui para uma primeira frase com ideia de oposição. João estudou, mas não passou. Ok? Vamos analisar a frase. Nós temos aqui 2 frases. Por que temos 2 frases? Porque nós temos 2 verbos, né? O primeiro verbo que está aqui, estudou, ação de estudar, conforme nós havíamos aprendido. Mas não passou, passou, ação de passar. Nós temos aqui 2 ideias contraditórias, né? Ora, se João estudou, ele deveria ter passado. Mas o que foi que aconteceu? Ele não passou. Então nós temos aí 2 ideias contrárias. Se João estudou, a gente espera que ele tivesse passado. Mas, porém, entretanto, ele não passou. Então, essas conjunções têm a missão, têm o dever de unir ideias contrárias. Então, em toda frase, você tem que pensar, você tem que raciocinar para descobrir qual é o sentido das 2 frases que estão ali coordenadas. Assim será mais fácil de você não cometer erros, ok? Vamos lá. João estudou, mas não passou. Por que eu acho importante que você compreenda o sentido da frase?
Porque pode acontecer, por exemplo, eu poderia transformar essa frase aqui, ó, essa oração, numa oração coordenada sindética aditiva. Olha só. João estudou e não passou. Isso é perfeitamente possível de fazer. João estudou e não passou. Neste caso, esta oração não pode ser classificada como coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque a força dessa conjunção aqui é maior que os dois sentidos, né? Então, essa conjunção é tão forte que ela altera o sentido da frase. Veja só, as ideias são contrárias. João estudou e não passou. Essa conjunção aqui tem o poder de, apesar das duas ideias serem contrárias, a oração é coordenada sindética aditiva. Porque nós adicionamos a primeira ideia à segunda ideia. João estudou e não passou, ok? Mas se eu mudo a conjunção, João estudou, mas não passou. Neste caso, o poder da conjunção também é muito forte, porque nós temos João estudou, mas não passou, entretanto não passou, porém não passou, todavia não passou, e aí você terá uma oração coordenada sindética adversativa. Então, tudo depende do sentido que a conjunção bota na frase, do sentido que a conjunção coloca na frase, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ainda nas adversativas ou opositivas. Vamos ver aqui. Maria viajou, entretanto, não. Aliás, entretanto, já voltou. Olha só o sentido, a força da conjunção. Maria viajou, entretanto, já voltou. Ou seja, nós temos aqui duas ideias que não são aparentemente contrárias. Nós temos aqui, ó, Maria viajou, mas a pessoa não necessariamente tem que viajar e voltar logo, né? Aliás, viajar e demorar, ela pode viajar e voltar logo. Então, essa ideia de ensinar, como eu vejo muitas gramáticas dizer, a conjunção adversativa une ideias contrárias. Nem sempre é assim, né? Neste caso aqui, eu não percebo como imediatamente contrário o ato de alguém viajar e voltar logo. Isso é perfeitamente normal. Se você fizer uma viagem a trabalho, você vai num fim de semana e volta dentro do mesmo fim de semana, pode ir no sábado e voltar no domingo. Isso é perfeitamente normal. Então não são ideias imediatamente contrárias. Você tem que se ater na questão do sentido da conjunção, porque ela é muito forte. Maria viajou, entretanto, já voltou, ok? É a conjunção que dá a ideia de contrariedade. É a conjunção que dá a noção de que se esperava que Maria viajasse e demorasse. É tanto que eu posso perfeitamente substituir esta conjunção e ter um sentido completamente alterado. Veja só, Maria viajou e já voltou. Conjunção aditiva. Então aqui, pela simples mudança da conjunção, eu tenho outro sentido. Ó. Maria viajou, primeira ideia, e já voltou, segunda ideia. Então a adição de ideias. Então, acho que o mais importante aqui é você compreender o sentido que cada conjunção vai emprestar à frase. E é muito provável que nas provas que você fizer, você vai ter exatamente isso. Qual o sentido da palavra grifada? Às vezes não se coloca nem o nome conjunção. Por quê? Porque a gramática precisa estar o tempo todo mais contextualizada. Então a gente vê, isso é recorrente nas provas, né? Depois eu vou fazer um vídeo somente com questões de vestibular, questões de Enem, para vocês verem como isso é evidente nas questões que eu tenho visto, ok? Então, compreendido?
Oração aditiva dá a ideia de adição de ideias. Desculpa, o trocadilho. Mas é isso mesmo. A oração aditiva adiciona uma ideia à outra. As orações opositivas e adversativas dão ideia de contrariedade entre os termos, entre as orações, ok? Vamos para a segunda, as alternativas, para a terceira, aliás. As alternativas são fáceis de você perceber. Por quê? Porque você pode compreender o significado das orações alternativas pelo próprio nome. Alternativa, ela dá alternativas. Ou fulano faz isso, ou fulano faz aquilo. Vamos ver um exemplo. Ou fica, pronto, uma frase no imperativo. Ou fica, ou vai de vez. Ou fica, ou vai de vez. Nós temos aqui duas orações indicadas pelo verbo ficar e ir, ok? Então tá aqui as duas orações que estão conectadas, que estão coordenadas por essa conjunção aqui que se repete no início e no fim da frase. Ou seja, não são duas alternativas? Ou você fica, ou você vai de vez. Daí é fácil de compreender. Você pode compreender pelo sentido ou pode compreender pela presença das conjunções repetidas na frase. Ok? Eu vou dar mais um exemplo e a gente vai encerrar. Esse vídeo já está com 20 minutos. E aí na próxima aula a gente termina com as explicativas e conclusivas, ok? Depois que a gente terminar a parte teórica dos vídeos, a gente parte só para análise de questões. Vou colocar várias questões aqui, questões do Enem, questões da Prova Brasil, para que você possa compreender. Então, só para finalizar, deixa eu colocar mais um exemplo aqui de orações coordenadas sindéticas alternativas. Vamos ver aqui. Pronto, essa é bem clássica. Quer chova, quer faça sol, iremos. Quais são as orações? Quer chova, o primeiro verbo aqui, ação de chover. Quer faça sol, olha só, faça, ação de fazer, iremos. Ainda tem um terceiro verbo aqui, né? Mas ele não está introduzindo oração propriamente, né? Nós temos aqui, quer chova, quer faça sol, iremos. Neste caso, nós temos duas orações que estão conectadas pela conjunção que se repete nas duas, dando ideia de alternativas. Pode chover, primeira alternativa, ou pode fazer sol, ok? São duas alternativas. Então, essas orações são fáceis de perceber, de notar pela repetição da conjunção, geralmente nas duas orações, ok? Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, dá um clique aí no gostei. Se não gostou, também expõe a sua opinião para que a gente possa melhorar. Na próxima aula, a gente vai finalizar com as explicativas e as conclusivas. E aí teremos uma quarta aula somente com resolução de questões. Valeu, galera. É isso aí.